hora de falar do Galo, aqui na Turma do Bate-Bola, chegando, como sempre, o Cláudio Rezende e as informações hoje muito sobre zagueiros. Tem Godin, tem Alonso. O que você traz pra gente, Rezendão? Boa noite. Boa noite, Léo Figueiredo, quem nos acompanha na Turma do Bate-Bola. O Atlético já nos preparativos finais para esta rodada última do Campeonato Mineiro, da fase classificatória. E a manchete do programa já é uma notícia interessante aí para o Turco Mohamed. O nome do Júnior Alonso apareceu no BID agora à tarde e com isso o Júnior Alonso pode reestrear pelo Atlético no sábado. Como ele era jogador do Galo até dezembro, ele conseguiu queimar etapas na volta. Não precisou passar para aqueles testes físicos, exames médicos detalhados. Então, desde anteontem, o Júnior Alonso está treinando normalmente. E só depende do Turco. Tem um detalhe aqui que a gente tem que levar em consideração. Ele fez apenas 2 jogos nessa temporada. E os 2 jogos do Júnior Alonso foram pela seleção do Paraguai. Porque na Rússia ele não jogou, fez só amistosos. Ele fez os 2 jogos com a seleção do Paraguai, mas o último deles foi no início de fevereiro. A gente já está em meados de março, né? Mais para o fim de março agora. É um tempo aí inativo e poucos jogos. Mas, de qualquer forma, pelo menos um pouco aí, o Alonso chama o torcedor do Atlético ficou animado com a volta dele. Eu acredito que possa ser relacionado. E tem essa questão, né? O Alonso depois vai para a seleção do Paraguai, não joga as semifinais, então a chance dele estrear pelo menos, já quebrar aquele gelo e depois volta para a final do Campeonato Mineiro, lógico, ele torcendo lá para o Atlético passar pelas semifinais. E o Alonso pegou a número 3, porque o Godin tinha chegado para substituí-lo. Quando o Alonso foi recontratado, né, pelo empréstimo, o Godin falou, pode ficar com a número 3, era a sua camisa no ano passado. E aí Itatiaia apurou. O Godin vai utilizar, sabe qual o número, Léo? Qual? O número 14. Número 14, não tinha ninguém no Atlético, na numeração fixa, com o número 14. O ano passado, por exemplo, no time campeão brasileiro da Copa do Brasil, não tinha esse número. Esse ano, o Galo oficialmente não tem ainda a numeração fixa. Ela vai ter, né, a numeração fixa a partir da Libertadores, que aí você precisa mandar lá uma lista de 30 atletas, hoje até mais, né, por conta de pandemia, mas aí o Atlético vai definir. Mas ficou com o número 14, o Godin não quis arrumar treta com ninguém, Léo. Não quis pegar outro número que já tem dono, por exemplo, no Atlético. Eu acho que isso fala muito sobre quem é Diego Godin, sabe? O cara que tem uma história muito grande no futebol internacional, jogou em alto nível durante muito tempo no Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid não conseguiu conquistar uma Liga dos Campeões da Europa, mas bateu na trave 2 vezes e ele estava lá. Ele, inclusive, já fez gol em final de Champions League. Sim. Vi muitos embates, Atlético de Madrid, Real Madrid, e o Diego Godin, sempre um zagueiro muito firme, mas nunca desleal. Jogos da seleção do Uruguai, que é uma seleção que joga mais duro mesmo, é característica dos uruguaios, mas não me recordo aqui do Godin sendo desleal. E ele chega num Atlético com uma humildade. Ele chegou no time campeão brasileiro, no time campeão da Copa do Brasil, mas ele chegou numa humildade e que inclusive vai ser necessária neste momento. Porque ele não vai ser titular no Atlético de primeira. É muito difícil. Eu não acredito que o Turco vá bancar o Godin junto com o Alonso de cara. Ele pode, nos treinamentos, comprovar que ele ainda tem condições físicas para ser o grande zagueiro que ele sempre foi e jogar ao lado do Alonso, porque esta é a vaga que está em disputa. Pela bola que o Alonso jogou ano passado, o Alonso vai ser titular no Atlético. Mas o Godin tem uma postura assim, é de uma liderança. A liderança, gente, ela não é imposta, ela é conquistada. Então esse cara não tem o nome que ele tem no Uruguai, o respeito no futebol internacional à toa. Ponto pro Godin, Simões. Não precisou nem jogar, nem marcar ninguém, mas uma humildade, uma tranquilidade, troca de camisa. Ele sempre jogou com a 2 ou com a 3. No início da carreira, ele jogou com a 15 no Atlético de Madrid. No Atlético não podia pegar nenhuma dessas, o cara pega outra camisa e é um cara de nível internacional. Eu acho que tem muitos exemplos ruins que a gente viu ao longo de futebol de vaidade, e você vê um jogador desse tamanho, ter uma atitude dessa, é sim de se elogiar. Boa noite, professor. Boa noite, Léo. Boa noite, Cláudio, Nath. Ô, Léo, e tem um ponto interessante nesse intercâmbio cada vez maior que nós estamos tendo com o futebol da América do Sul, trazendo grandes jogadores para atuarem no país, né? É o profissionalismo dessa turma.
Você tocou aí na questão do Godin. No ano passado, a gente viu o Nacho, que chegou ao Atlético como o melhor meia da América do Sul, passar parte da temporada sentado no banco de reservas. Verdade. O Nacho foi reserva do Atlético em grande parte da temporada. E não se escutou nenhum tipo de reclamação, de contestação, de problema criado pelo Nacho. Tá? O Zaratio também chegou ao Atlético como uma joia, como uma promessa, e por pouco não foi dispensado pelo Sampaoli. Estou falando mentira, Cláudio? Não, é verdade. Hoje é um dos grandes caras do time do Atlético. E também não se ouviu nada. Então, que esse intercâmbio sirva também para a gente perceber, tá, que a gente está com algum problema na formação dos nossos jogadores. Porque esses craques internacionais que a gente tem trazido para o Brasil, e a gente vê que o Palmeiras traz, o Atlético traz, o Flamengo traz, o Internacional, vários deles, você repara um comportamento antiprofissional deles, eu não me recordo. E se tem é um caso isolado ou dois. No Brasil, isso é muito comum. Então, eu acho que isso é um problema de formação do atleta. Tomara que esses belos exemplos, e o último é exatamente esse do Godin, sirvam para que a gente possa refletir essa questão da formação dos nossos jogadores.